Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 28 encerra o Evangelho com a proclamação da ressurreição de Jesus e o envio dos discípulos em missão. Seus versículos anunciam a vitória sobre a morte, a confirmação da autoridade de Cristo e o chamado à proclamação do Evangelho a todas as nações. É um texto marcado por esperança, poder e compromisso, que estabelece o fundamento da fé cristã e da missão da Igreja. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 28 do livro de Mateus da Bíblia. A ressurreição. E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2 Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. 3 E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. 4 E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. 5 Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. 6 Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. 7 E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. 8 Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. 9 Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. 10 Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. A menina dos judeus. 11 Quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. 12 Congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. 13 Dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. 14 Se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. 15 E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus, até ao dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. 16 E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. 17 E, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. 18 E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. 19 Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Para concluir o estudo, porque Mateus 28 é o fechamento do Evangelho e resume toda a mensagem cristã. Vou explicar de forma simples, organizada e didática, conectando cada parte com a mensagem central. Mateus 28. Explicação didática. A mensagem central do capítulo. Jesus venceu a morte, confirmou quem ele é e enviou seus seguidores com uma missão para o mundo inteiro. Primeiro, a ressurreição. Versículos 1-7. O que acontece? As mulheres vão ao sepulcro. Um anjo remove a pedra.
O túmulo está vazio. Importante, a pedra não foi removida para Jesus sair, mas para que as pessoas vissem que ele já havia ressuscitado. O anjo diz 3 coisas essenciais. 1. Não temais, a ressurreição traz esperança. 2. Ele não está aqui, a morte foi vencida. 3. Como havia dito, Jesus cumpre tudo o que promete. Lição: a fé cristã se baseia em uma promessa cumprida, não em uma ideia. Segundo, o medo dos soldados versus a fé das mulheres. Versículos 4, 8. Os soldados ficam como mortos de medo. As mulheres sentem temor. Grande alegria. Contraste importante. Quem tenta impedir a obra de Deus fica paralisado. Quem confia recebe uma missão. Primeira missão do Evangelho. As mulheres são as primeiras mensageiras da ressurreição. Terceiro, Jesus aparece às mulheres. Versículos 9 e 10. Jesus encontra as mulheres no caminho. Elas reconhecem Jesus. Se prostram. O adoram. Detalhe poderoso. Jesus chama os discípulos de meus irmãos, mesmo depois de terem fugido, negado, duvidado. Lição: a ressurreição não traz condenação, mas reconciliação. Quarto, a mentira dos líderes religiosos. Versículos 11 e 15. Os guardas contam a verdade. Os líderes preferem subornar, mentir, preservar o poder. Mensagem clara: quando alguém não quer aceitar a verdade, inventa uma explicação alternativa. Lição: a ressurreição é tão impactante que precisa ser explicada, mesmo que por mentiras. Quinto, Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Versículos 16 e 17. Os discípulos obedecem e vão ao local combinado. Eles adoram, mas alguns ainda duvidam. Lição reconfortante: a dúvida não impede Jesus de agir. Ele não rejeita quem ainda está amadurecendo na fé. Sexto, toda autoridade foi dada a Jesus. Versículo 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Significado: Jesus não é apenas um mestre. Ele é o Senhor soberano. A ressurreição confirma sua autoridade total. Sétimo, a grande comissão. Versículos 19 e 20. O que Jesus ordena? 1. Ir o fé em movimento. 2. Fazer discípulos, não apenas converter. 3. Batizar, compromisso público. 4. Ensinar o vida transformada. 5. Para quem? Todas as nações. A salvação não é limitada a um povo. Em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo, base da fé cristã. Oitavo, a promessa final, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Mensagem final do Evangelho. Jesus começa Mateus sendo chamado Emanuel, Deus conosco, e termina dizendo: Eu estou convosco. Nunca houve abandono. Resumo final de Mateus 28. Mateus 28 nos ensina que: primeiro, a morte não teve a última palavra. Segundo, Jesus cumpriu tudo o que prometeu. Terceiro, a fé gera missão. Quarto, a dúvida não exclui ninguém. Quinto, Jesus continua presente até hoje. Em uma frase: a ressurreição transforma o medo em fé, a dor em esperança e os seguidores em mensageiros. Agora vamos à explicação de Mateus 28, é o capítulo da vitória, da esperança e da missão. Ele fecha o Evangelho mostrando que a morte não venceu, que Jesus está vivo e que a história agora continua através dos seus seguidores. Vou explicar parte por parte, de forma bem didática, e sempre indicar as ligações com o Antigo Testamento. Visão geral de Mateus 28. Tema central: a ressurreição confirma que Jesus é o Filho de Deus e inaugura uma nova etapa, a missão ao mundo. O capítulo responde a 3 grandes perguntas. Primeira, o que aconteceu com Jesus após a cruz? Segunda, como as pessoas reagiram à ressurreição? Terceira, o que Jesus espera dos seus discípulos agora? Versículos 1-7. O túmulo vazio e o anúncio do anjo. O que acontece? Mulheres vão ao sepulcro. Terremoto. Anjo remove a pedra. Túmulo vazio. A pedra não foi removida para Jesus sair,
mas para que as pessoas vissem que ele já havia saído. O anjo diz: Não tenhais medo. Ele ressuscitou, como havia dito. Ide e anunciai. O Evangelho começa com uma boa notícia. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 16 de outubro. Não deixarás o teu santo ver corrupção. Isaías 26:19. Os mortos viverão. Daniel 12:2. Ressurreição dos mortos. Êxodo 19. Terremotos como sinais da ação divina. Versículos 8-10. As mulheres. As primeiras testemunhas. Um detalhe muito importante. Naquela cultura, o testemunho de mulheres não tinha valor legal, mas Deus as escolhe como primeiras anunciadoras. Isso mostra que o relato não é invenção humana. Encontro com Jesus. Elas tocam seus pés. O adoram. Isso confirma. Jesus ressuscitou corporalmente. Ele aceita a adoração, sinal de divindade. Ligação com o Antigo Testamento. Jó 19:25-27. Em minha carne verei a Deus. Salmo 110:1. O Senhor exaltado. Isaías 52:7. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Versículos 11-15. A mentira oficial. A tentativa de encobrir a verdade. O que acontece? Os guardas contam a verdade. Líderes religiosos subornam. Criam uma falsa versão. O texto é honesto. Não diz que ninguém acreditou, mas mostra que houve oposição. A ressurreição não foi negada. Foi explicada de forma fraudulenta. Ligação com o Antigo Testamento. Salmo 2. Os poderosos conspiram contra o ungido. Provérbios 19:21. Muitos planos, mas o propósito do Senhor permanece. Êxodo 1. Tentativas de impedir o plano de Deus falham. Versículos 16-17. Jesus aparece aos discípulos. Fé e dúvida. Um detalhe humano. Alguns duvidaram. Mateus não esconde a fragilidade dos discípulos. Fé verdadeira não é ausência de dúvidas, mas confiança apesar delas. Ligação com o Antigo Testamento. Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Salmo 73. Fé amadurece no processo. Versículo 18. A autoridade de Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus declara: autoridade total. Domínio universal. Cumprimento das profecias messiânicas. Ligação com o Antigo Testamento. Daniel 7:13-14. O Filho do Homem recebe domínio eterno. Salmo 110:1. Sentar-se à direita de Deus. Gênesis 1:28. Autoridade restaurada. Versículos 19-20. A grande comissão. A missão do cristão. 3 verbos principais. 1. Ir. 2. Fazer discípulos. 3. Ensinar a obedecer. Não é apenas converter, mas formar pessoas. Batismo trinitário. Pai, Filho, Espírito Santo. Revelação clara da Trindade. Ligação com o Antigo Testamento. Gênesis 12:3. Todas as nações seriam abençoadas. Isaías 49:6. Luz para os gentios. Êxodo 29. Consagração do povo. Joel 2. Espírito derramado. 7. A promessa final. Eu estou convosco. Versículo 20. Mateus começa com Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Termina com Eu estou convosco todos os dias. O livro fecha em círculo perfeito. Ligação com o Antigo Testamento. Josué 1:9. Eu estarei contigo. Isaías 41:10. Não temas, eu sou contigo. Êxodo 33:14. A presença de Deus com o povo. Mensagem central de Mateus 28. A morte foi vencida, Jesus reina, e seus seguidores têm uma missão. Em palavras simples, a ressurreição garante que a fé cristã não é em vão. O poder de Jesus é total. A missão agora é global. A presença de Deus é constante. Resumo em uma frase. Jesus venceu a morte, recebeu toda a autoridade e envia seus discípulos ao mundo com a certeza de sua presença. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente.
Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!